Todos nós sabemos que em Dragon Ball, o roteiro sempre dá um jeitinho de alongar coisas que tecnicamente poderiam ser resolvidas de forma prática. Existem em Dragon Ball vários momentos em que o roteiro força tanto que faz uma situação que poderia ter sido resolvida de forma simples acabar sendo resolvida com uma dificuldade imensa. É também graças ao roteiro que assistimos situações em que os guerreiros Z iriam tomar no forebs geral, e essa situação acaba sendo contornada, graças ao roteiro, resultando assim numa vitória de nossos heróis. Bom, o meu nome é Igor e no vídeo de hoje vou trazer para vocês os momentos em que o roteiro de Dragon Ball agiu com força máxima. E se você gostou desse tema, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para novos vídeos. Bom, tendo dito isso, vamos para mais uma Análise Z. Todos vocês lembram da lendária luta entre Goku vs Piccolo Daimao, que aconteceu lá em Dragon Ball Clássico. O Goku até que era forte e pensou que poderia vencer o Piccolo, mas os cálculos do Saiyajin deram muito errado, de modo que o Goku foi humilhado pelo Piccolo e levou uma das maiores surras de Dragon Ball Clássico. A diferença de poderes era muito notória e o Goku recebeu um Bakurikimaha a queima-roupa, o que o deixou morto por alguns momentos. Mas, logo, com a força do roteiro, obviamente, o Goku volta novamente à vida, de uma maneira, vamos dizer assim, milagrosa, E obviamente o Goku foi salvo nessa parte aqui unicamente pelo roteiro, porque afinal de contas, galera, isso nunca mais aconteceu em Dragon Ball, e era quase impossível o Goku, com o coração parando de bater, voltar novamente à vida. Na saga dos Saiyajins, Vegeta dá aos guerreiros sobreviventes mais 3 horas para que ele pudesse esperar o Goku, a fim de que ali o Goku pudesse chegar e ele matar todos os que sobraram na frente do Goku, a fim de humilhá-los. Quando Goku chega do outro mundo, ele desce na plataforma celeste e imediatamente os Saiyajins sentem o poder do Goku e dizem que esse poder é grandioso demais e que ali o Goku poderia se juntar com os demais guerreiros e, sei lá, talvez até vencer. O interessante, galera, é que no mangá o Vegeta diz que o Goku chegaria em 5 minutos ao campo de batalha. Já no anime, existe ali um certo erro que ele diz que o Goku chegaria em 40 minutos. Enfim, e nesse curto período de tempo, o Nappa acaba matando o Piccolo, quase mata o Kuririn e deixa o Gohan ali todo esbagaçado. E galera, tem um pequeno detalhe aqui, o Goku sabia usar o Kaioken para aumentar a sua velocidade, e ele optou por usar a nuvem voadora. Eu não sei vocês, mas eu sempre me sentia puto, incomodado, com ódio desse atraso desnecessário do Goku, cara. Ai, mas o Goku estava querendo poupar energia. Véi, eram 5 minutos de distância, cara, 5 minutos. O Goku chegaria ali com o Kaioken num piscar de olhos, ele nem ia gastar energia, cara. Nada me convence que esse atraso do Goku foi pura e simplesmente interferência do roteiro, velho, não tem como escapar. Mas lá na frente, na luta contra Vegeta, nós conseguimos ver inúmeras interferências do roteiro. E eu vou listar só algumas aqui pra vocês. O Goku ter sobrevivido à luta contra o Vegeta Ozaru, mesmo sendo infinitamente mais fraco e estando com o seu corpo totalmente esbagaçado pelo Kaioken. 2. O Goku ter reunido energia da Genkidama, o Vegeta ter atrapalhado ele e o Goku mesmo assim ter conseguido utilizar aquela energia de boas, cara, novamente. 3. O Vegeta ter resistido a tantos ataques poderosos que poderiam ter, facilmente eliminado o príncipe, mas ele acabou resistindo. 4. A incoerência mais grotesca, galera, que eu vejo nessa parte aqui da luta contra o Vegeta é que o Gohan consegue, porque assim, ó, presta atenção, o Vegeta tá lá, o Kuririn pega a Genkidama, o Kuririn domina a Genkidama, o Kuririn domina a Genkidama, aí o Kuririn joga a Genkidama pra tentar atingir o Vegeta, só que o Vegeta desvia, aí o Gohan, a Genkidama vai bater no Gohan, o Gohan do nada, o Senhor Kaiô diz, Gohan, você pode rebater a Genkidama, cara, o Gohan rebate a Genkidama,
fazendo com que ela acerte o Vegeta. E depois disso o Vegeta sobrevive a Genkidama, cara. Ninguém me faça acreditar que isso não foi coisa do roteiro, cara. Enfim, essa luta do Vegeta tem tantos furos, mas tantos furos que eu vou passar logo pra próxima saga. Na saga Freeza, observamos que o Freeza era muito poderoso. Eu sei que vocês estão esperando aqui eu comentar, né? Ai, foi força do roteiro porque o Freeza poderia ter matado os Guerreiros Z e não matou. Mas isso eu até entendo, galera, porque o Freeza ele era um cara muito sádico. Ele queria ver o sofrimento dos Guerreiros Z, por isso que ele não matou logo. Porém, o que eu não entendo é como o Freeza conseguiu sobreviver. Porque assim, galera, o Freeza sobreviveu a uma surra, depois foi cortado no meio, recebeu uma rajada de Ki e ficou dentro de um buraco. Depois ele sobreviveu à explosão de um planeta, mesmo estando ali todo ferrado, ele conseguiu sobreviver à explosão do planeta. E ainda conseguiu sobreviver no espaço sideral, todo lascado e sem oxigênio. Isso não faz o menor sentido, cara. Na verdade, eu acredito que o Akira quis aqui reaproveitar o Freeza. Mas, como a saga dos androides estava bem próxima, ele simplesmente deixou o Freeza ali de lado e foda-se, né? Tanto é que ele foi morto de uma maneira bem humilhante pelo Trunks do futuro. Na saga dos androides, existe outra coisa que é bem assim interessante que dá pra você perceber, que é uma interferência do roteiro. Primeiro vamos ao futuro de Trunks, que é o campeão de todos os furos. O Goku morre do coração e como ele morreu de causas naturais, ele não pode ser revivido pelas esferas do dragão. Beleza. Piccolo e os Guerreiros Z são assassinados pelos androides. Com isso, as esferas do dragão somem e não tem mais como reviver todo mundo. Porém, existiriam algumas opções para eles poderem salvar o mundo. Primeiro, eles poderiam ter ido até Namekusei em busca das esferas do dragão. 2. Eles poderiam pedir ajuda aos Guerreiros Z que estavam no outro mundo. 3. Eles poderiam ter ido treinar na sala do templo a fim de ficar um pouco mais fortes. Enfim, existiriam muitas formas de ter solucionado esse problema sem precisar viajar no tempo. Mas o que é que o Akira preferiu fazer? Não, vamos fazer o caminho mais fácil. Vamos construir uma máquina do tempo para voltar ao tempo, bagunçar a linha temporal e salvar o mundo. Eu sei, galera, que vocês vão dizer que ai, mas aqui, nessas partes aqui que você citou, existem argumentos que podem derrubar. Um dia eu faço um vídeo sobre isso, beleza? Vamos passar mais pra frente, porque senão a gente vai comer muito tempo aqui com vocês. Bom, na saga Cell, o Piccolo poderia muito bem ter destruído o Cell imperfeito. O que não se entende é para que o Piccolo quis coletar informações sobre o monstro, sendo que ele poderia muito bem ter matado ele naquele momento. Precisava ele saber o que era, de onde veio, ele ia fazer uma entrevista pro Globo Repórter? Não, galera, não, mas ele preferiu, ficar fazendo perguntinhas ao Cell, deu tempo do Trunks chegar, o Cell usou o Taioken, acabou enganando ele e fugindo. Depois de um tempo, a Bulma constrói o controle que poderia explodir os androides. E o Kuririn, liga o foda-se para o destino da Terra, cara. E ele acaba mandando a número 18 escapar. Nessa mesma luta, Trunks poderia muito bem ter aniquilado a número 18, até porque ele tinha muito poder para isso. Mas ele preferiu mandar ela fugir. O Cell absorveu ela e a Terra, obviamente, quase foi jogada de Vasco. Anos mais tarde, os homens de Babidi chegaram na Terra e o Vegeta estava muito furioso, pois eles apenas atrapalhavam o X1 que ele iria ter com o Goku. E o Vegeta fica mais impaciente ainda quando ele vê ali o Gohan fazendo de sonso para derrotar o Naburá. Só que, galera, o Vegeta poderia muito bem ter se transformado em Super Saiyajin 2, aniquilado o Naburá com um único golpe, mas ele preferiu fazer o quê? Deixar ser possuído pela marca Majin, se tornar um cara do mal e assim despertar o Majin Buu. Na luta contra Majin Buu, o Gohan estava vencendo e poderia muito bem acabar com o Majin Buu, mas o que ele preferiu fazer? Ele preferiu deixar Goten e Trunks, duas crianças, fazerem uma fusão de maneira desnecessária, se transformarem em Super Saiyajin 3 para que fossem absorvidos pelo Majin Buu e depois o Majin Buu daria uma grande coça nele, como aconteceu na história original, cara. Pouco tempo depois, o Vegeta luta contra o Buu Gohan. Ao invés dele simplesmente ter derrotado o Buu Gohan e depois ressuscitar todo mundo com as esferas de Namekusei, eles preferiram entrar na barriga do monstro,
retirar um por um e depois fazer o Buu voltar à sua forma original. E o interessante é que eles fizeram isso, mas no final das contas eles deixaram Piccolo, Goten, Gohan, Trunks, todos morrerem lá com a explosão do Majin Buu. Bom, na luta contra o Kid Buu, eles poderiam muito bem ter distraído o Kid Buu enquanto o Goku poderia voltar lá na Terra com o teletransporte, trazer o Mystic Gohan, e aí depois o Gohan místico poderia muito bem ter destruído o Kid Buu, ou pelo menos ajudado a destruir o Kid Buu, visto que o Kid Buu era bem mais fraco. Mas o que é que eles preferiram? Eles preferiram sofrer bastante para somente derrotar o Majin Buu com a Genkidama. Na moral, galera, eu não ia comentar com vocês sobre Dragon Ball Super, até porque vocês bem sabem que eu detesto 90% das coisas dessa obra. Mas, como eu sei que muitos de vocês não pensam igual a mim e amam Dragon Ball Super, eu vou trazer pra vocês alguns momentos de Dragon Ball Super que também foi puro roteiro. Se bem que quase todo Dragon Ball Super era assim. Enfim, vamos lá. Na saga Bills, o deus da destruição foi atrás do Super Saiyajin God. E após eles perguntarem ao Shenlong sobre como, eles poderiam ali fazer para que esse Super Saiyajin Deus existisse, o Shenlong vai e diz que eles precisavam de 5 Saiyajins para que o Goku se transformasse, em um Deus Super Saiyajin. No caso, eles precisariam de 6, Um para receber a energia e os outros 5 para doar. Porém, galera, não havia como acontecer isso. Por quê? Porque só existiam ali 4 Saiyajins: Goten, Trunks, Vegeta e Gohan. O Goku não contava, obviamente, porque ele fazia parte do ritual, Então o que eles fazem? Eles trazem a Pan, que estava na barriga da Videl, para dar energia ao Goku. Cara, assim, eu achei interessante porque até Dragon Ball, um desenho, assume que o feto é uma vida. Enquanto tem pessoas que dizem que feto não é vida, Dragon Ball diz, o feto é uma vida sim. Mas, cara, fazer isso foi uma puta forçação de barra do roteiro. Isso sem dúvida. Tipo, a Pan na barriga da Videl vai passar energia pro Goku se transformar no Super Saiyajin Deus, cara. Tipo, porra, mano. Dragon Ball Super. Enfim, na saga do Freeza Dourado, eles forçaram muito, mas muito, para que o Freeza ficasse bem poderoso. Mais poderoso do que um Super Saiyajin Blue. Em apenas alguns meses. E é extremamente broxante, galera, você vê o Mystic Gohan, que deu uma surra no Majin Buu, que fez todo aquele estardalhaço todo na saga Majin Buu, na saga Cell, perder facilmente para o Freeza, cara. Tipo, é muito broxante. O Goku Blue, que havia se transformado num Deus Super Saiyajin, toma pressão para o Freeza. Bom, galera, eu sei que o conceito de vingança do Vegeta até que foi legal, tipo, eu gostei, Embora pra mim, o Vegeta poderia ter tido muito mais tempo ali massacrando o Freeza, Eles deram ali um... Enfim, eles não deram um show como eu esperava, Essa vingança do Vegeta. Mas a maneira como a saga começou e terminou, cara, foi muito broxante. Também foi força do roteiro o Freeza ter destruído a Terra, o Whis ter voltado no tempo, só pro Goku poder derrotar o Freeza com o Kamehameha. Sendo que há pouco tempo atrás o Goku tá sofrendo pra derrotar o Freeza. Como diz aqui no Ceará, nessa saga aí do Freeza, eles começaram tentando fazer um giro e acabaram fazendo um giral. O futuro de Trunks foi atormentado pelo Goku Black e foi necessário o Trunks voltar para pedir ajuda ao Goku e ao Vegeta. Naquela época, o Trunks tinha ali um nível de Gohan na saga Cell, acredito eu, visto que ele conseguiu, derrotar o Dabura, que tinha o nível do céu perfeito. Bom, daí eles voltaram no tempo e esse Trunks, em um curto período de tempo, consegue ficar poderoso o suficiente para peitar um vilão. Enquanto isso, Goku e Vegeta, que já eram Super Saiyajin Blue, tiveram que fazer a fusão para poder tancar esse vilão, cara. Ter que tancar. E o pior de tudo é, o Vegeta Blue, um personagem foda pra caralho, não conseguiu vencer o Goku Black. Não conseguiu. A fusão terminou em muito tempo. Ele deveria ter pulverizado o Goku Black, mas não. Cara, isso é muito forçação de barra. Tudo isso pra no final da saga, Tipo, o Trunks conseguir fazer o que o Vegeta não conseguiu. E depois o Senhor apagar a porra do universo que o coitado do Trunks tanto sofreu pra poder salvar. Por isso que eu odeio Dragon Ball Super! No Torneio do Poder, o Jiren era tão poderoso que nem mesmo o Goku com o Ultra Instinto conseguiu eliminá-lo. Mas
Mas o Goku, Freeza e o número 17 conseguiram. Ou seja, o roteiro criou um inimigo extremamente poderoso que foi derrotado por dois caras que já estavam nas últimas, cara. O Ultra Instinto não conseguiu tirar o Jiren da arena, mas o Super Saiyajin 1 e a forma base do Freeza conseguiram. Muita coerência aqui, cara. Se isso não for forçação de barra do roteiro, eu sinceramente não sei o que é forçar barra. Mas, claro, né, que a final do Torneio do Poder foi foda. Porém, eu achei que o roteiro forçou muito a barra. Bom, mas e você? Concorda ou discorda? Você concorda que o roteiro de Dragon Ball muitas vezes força a barra? Deixa nos comentários, porque assim é interessante, pois eu vejo que você está interagindo comigo e eu também posso interagir com você. Não deixa de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, que também são fãs de Dragon Ball. É isso aí, galera. Valeu, falou! Tchau!